Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Salmo 125. Salmo 125 é o texto que nós vamos pregar nesta noite de quinta-feira, estudo bíblico. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia e continue com ela aberta durante todo o estudo. Hoje eu quero tratar sobre enfrentando as adversidades com esperança. E com base no Salmo 125, que diz assim: Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti por Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo queira nos iluminar para a compreensão da mesma. Que a Tua boa, agradável e perfeita vontade sejam vistas, essas qualidades vistas na Tua palavra, e que a Tua palavra, nos edifique nesta noite. Nós bendizemos o Teu nome e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, vocês conhecem o livro O Sol Ainda Brilha? Este livro ele é a história de um homem. Em 1985, esse homem foi preso lá na cidade, no estado de Alabama, nos Estados Unidos. E esse homem ele passou 30 anos na cadeira da morte, ou melhor, no corredor da morte. Foi condenado à pena de morte por um crime que ele nunca cometeu. E esse livro ele trata desse depoimento extraordinário do poder da esperança nos momentos mais sombrios. Ah, senhores e senhoras, certamente não estamos vivendo no corredor da morte. Certamente essa pandemia não é uma pena de morte para todos nós. No entanto, não podemos negar que nosso país e o nosso estado estão vivendo dias difíceis, dias maus. E ficamos nos perguntando, quando o sol vai brilhar outra vez? Quando essa nuvem escura de nossa cidade, de nosso país, vai passar e o sol volte a brilhar? Se ou quando, não sabemos. Mas uma coisa sabemos: nos dias bons e nos dias maus, Deus está conosco. O Salmo 125, como já falamos outro dia, é um cântico de romagem. É um cântico também conhecido como cântico dos degraus. Porque a cidade de Jerusalém ela foi construída em um monte, no Monte Sião, uma pedra, num fundamento elevado. E aqueles peregrinos que viajavam para a Jerusalém para adorar a Deus no templo, eles subiam escadas, degraus. Subiam até chegar na cidade de Jerusalém. Então, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos ali esses cânticos que eram usados pelos peregrinos até naquela viagem rumo a Jerusalém. E esse salmo, ele exatamente é um salmo que foi a sua composição, nós não sabemos precisar o contexto histórico, nem sabemos o seu autor. Mas parece indicar que a época do salmista era uma época em que o povo de Deus estava vivendo sobre um rei opressor, um rei ímpio. E em decorrência disso, o salmista está preocupado cada vez mais que esta impiedade ela alcance também o povo de Deus. O povo de Deus cada vez mais fica difícil ou
o povo de Deus sente-se com dificuldade de viver uma vida agradável ao Senhor. O salmista, então, ele olha para essa situação difícil. Veja no versículo de número 3 e no versículo número 5, que ele está preocupado com o cetro dos ímpios, sobre esta mão pesada de um governo cruel, opressor. E o versículo número 5 fala desses malfeitores que vivem em sendas tortuosas, que se desviam para sendas tortuosas. Então, estamos num contexto difícil, num contexto de iniquidade, que causa inquietação, que causa perturbação, que causa muita angústia para o povo de Deus. E é nessa situação do salmista, é nessa situação que ele está enfrentando, que ele escreve esse salmo e ele vê uma saída dessa escuridão. Quando ele se concentra em 3 certezas. A primeira delas, a certeza da proteção de Deus. A segunda, a certeza da provisão de Deus. A terceira, a certeza de que Deus nos preserva. Então eu quero hoje tratar com vocês sobre enfrentando as adversidades com esperança. Porque eu acredito que por meio do Salmo 125, Deus pode, por meio do seu Espírito, trazer ao nosso coração esperança de que um dia, ou daqui a alguns dias, alguns meses, o sol vai brilhar outra vez. Então, o salmista concentra-se em 3 certezas e certamente essas são as nossas certezas. A primeira, a certeza da proteção de Deus. Observe o versículo de número 1, versículos 1, 2 e 3 que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Os cetros dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Percebam, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, que o salmista ele se concentra em uma primeira certeza, a certeza da proteção de Deus. Confiar na proteção de Deus significa descansar em quem Ele é. Foi exatamente o que falou o salmista no Salmo 46. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, bem presente nas tribulações. Deus, Ele é refúgio, socorro e também força e fortaleza nos momentos de angústia. E é exatamente aqui que o salmista, ele percebe quem Deus é e ele confia na pessoa de Deus. Confiar no Senhor, então, significa descansar na sua pessoa, nos seus atributos, em quem Ele é. Nós descansamos em sua sabedoria. Ele é onisciente, Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que às vezes o melhor não significa melhor conforto, mas melhores resultados. Ser o melhor, cooperar para o bem, não significa simplesmente conforto, alegria, ausência de choro, ausência de dor, não. Aqui certamente é saber o fim maior. Nós descansamos também no seu poder, na sua onipotência. Ele é todo-poderoso. Esse vírus que está assolando o mundo, se Deus quiser acabar com ele com apenas um sopro, ele destrói todos os vírus do mundo. Mas por que ele não faz? Porque ele não quer. Porque ele quer causar outra coisa, ele quer produzir outros benefícios por meio de uma coisa ruim. Senhores, senhoras, nós descansamos, quando confiamos em Deus, nós descansamos na sua bondade. Quem Ele é, nosso Pai.
Ele cuida de nós. Ele sabe o que nós precisamos. E como já temos dito, Ele quer que nós nos acheguemos mais a Ele. Que confiemos nele. E como Deus se relaciona com aquele que confia nele. Primeiro, Ele o fortalece. É disso que trata o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Monte Sião é a rocha que serviu como fortificação inicial da cidade de Jerusalém. É uma rocha que serviu como fundamento sólido da cidade tão querida do rei Davi, cidade de Jerusalém. Senhores e senhoras, certamente o salmista quer nos ensinar aqui que esta rocha, ela aponta para nossa estabilidade e firmeza. Deus diz na sua palavra que os que confiam no Senhor, no Deus da aliança, no Deus que fez um pacto com o seu povo, o Deus que fez um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, esse Senhor, Ele diz que se nós confiarmos nele, nós seremos como Monte Sião, uma pedra inabalável, uma pedra que tem estabilidade. E assim como Deus fez com os montes de Sião, Ele nos concede fortaleza espiritual. Deus nos concede forças para resistirmos diante das adversidades e dos perigos. É isso que Deus está nos dizendo no Salmo 125. Ele nos fortalece quando confiamos nele. Os que confiam são como o Monte Sião. Ele fortalece como uma rocha. Enquanto tudo se desmorona, quando todos estão instáveis, com medo, o povo de Deus continua estável e firme como o Monte Sião, porque confia no Senhor, porque descansa no Senhor. Em segundo lugar, Deus se relaciona com seu povo quando ele está ao redor daqueles que confiam nele. Estando ao redor daqueles que confiam nele. Versículo 2 diz isso. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes, eles eram como muros intransponíveis, muros de proteção para a cidade de Jerusalém. Deus é muro para aqueles que nele confiam. Senhores e senhoras, Deus provê a proteção que o povo de Deus precisa. Ele é rocha para aqueles que confiam nele. Senhores, contudo, não significa que teremos uma vida fácil. Saber que Deus provê a proteção, provê o cuidado, não significa que não teremos problemas nessa vida. Não significa que não teremos preocupações. Significa, certamente, que Ele promete fortalecer aqueles que confiam nele, protegendo-os do mal supremo, do mal maior. O que isso significa exatamente? John Owen explica em suas palavras, aspas, aqueles a quem o Senhor vai preservar para sempre no estado e condição de confiança nele, esses jamais serão abandonados por ele e nem serão separados dele. Deixa eu repetir. O que significa exatamente Deus prover o proteger-nos do mal supremo? John Owen responde. Aqueles a quem o Senhor vai preservar para sempre, no estado e condição de confiança nele, esses jamais serão abandonados por ele
e nem separados dele. É o que diz Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perigo, nudez, espada? Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus está ao redor do seu povo. Deus está ao redor daqueles que confiam nele. Esta é a certeza do salmista, a certeza da proteção divina. E é por esta razão que ele confia, que ele tem esperança de enfrentar as adversidades, sabedor de que o Senhor fará com que o sol brilhe outra vez. Meus irmãos e irmãs, quero lembrar a vocês, nessa situação que nós vivemos, é preciso lembrar que existe algo muito pior do que sofrer. Existe algo muito pior do que perder a saúde. Existe algo muito pior do que perder o emprego, o dinheiro ou até a vida. É perder a comunhão e a paz com Deus para sempre. O que é perder estas coisas como saúde, emprego, dinheiro, em comparação com perder a Deus? Se ele é infinito, perdê-lo é uma perda infinita. Mas no inverso, se ele é infinito, ganhá-lo é de valor infinito. Portanto, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, nos firmemos em quem Deus é. A certeza do salmista de que ele passaria pelas adversidades da vida é por causa de quem Deus é. Proteção para aqueles que nele confiam. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs, Deus nos fortalece, Deus nos cerca e Deus nos preserva para aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que tem preparado para aqueles que o amam. Deus está preparando algo muito maior, muito mais elevado, de valor supremo para todos aqueles que nele confiam. Há situações, meus irmãos e irmãs, que serão duros testes para nós. Esse momento de pandemia certamente é um teste duro da nossa fé, para a nossa fé. Tentações para nos sucumbirmos à frustração, desilusão, amargura e impaciência. Diante de tudo que enfrentamos nos dias de hoje e ainda não enfrentamos o pior. O pior pode ainda estar por vir. Costumamos dizer que o melhor ainda está por vir. Mas na perspectiva da saúde pública, o pior ainda pode vir a acontecer. Mas, depois do pior, haverá um sol para aqueles que confiam no Senhor. Senhores e senhoras, nesta hora que estamos vivendo, temos talvez esquecido do Deus que fez no passado, o que Deus fez no passado com o povo de Deus. Cuidado para que nesta hora de perigo, de medo, nós esqueçamos de a quem nós servimos, quem é o nosso Deus. E isso pode nos levar a pecar contra o próprio Deus. A nossa incredulidade pode desonrar a Deus. O nosso medo, a nossa fuga pode dizer aos ímpios que não há um Deus. Quando todo mundo está caindo, quando todos estão com medo, o povo de Deus permanece inabalável, seguro nas promessas do nosso Deus. O salmista também vai falar sobre a certeza da provisão de Deus. No versículo de número 4. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele mostra certamente o cuidado de Deus provendo
sustentando aqueles que confiam nele. Porque não há nenhum Deus igual ao nosso Deus, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O salmista também fala da certeza de que Deus nos preserva do dia mau, nos preserva das sendas tortuosas, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas. Levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. São muitas verdades aqui nesta passagem, nesse salmo. Mas o meu ponto, como disse para vocês, era destacar os 3 primeiros versículos e mostrar a vocês, e diante de todo esse salmo, que o nosso Deus, ele provê a proteção, o sustento e nos preserva nos dias maus. É a promessa dele. Você precisa acreditar no Deus que é fiel, que nunca prometeu e não cumpriu. Sempre que promete, ele cumpre. E ele prometeu cuidar do seu povo. Então, se você está passando por momentos ainda de angústia, eu tenho recebido mensagens de irmãs aqui e fora dessa cidade, irmãos nossos espalhados em nosso estado do Maranhão, estado do Piauí, pessoas que estão com medo. É normal sentirmos medo. É normal, às vezes, nós ficarmos preocupados com a nossa família. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, os daqui e os dalém, que o nosso Deus, ele é socorro bem presente nas tribulações. O nosso Deus, ele prometeu cuidar de nós. Confie nele. Descanse nele. Certamente, confiar é difícil. Confiar é difícil. Confiar é a coisa mais difícil que existe, porque quando nós confiamos em alguém. Nós confiamos que outra pessoa vai nos ajudar. Então, normalmente, nós deixar as coisas, a nossa vida, nas mãos de outra pessoa, não é fácil. Mas é tudo o que precisamos fazer. É confiar no cuidado, na proteção e na preservação do nosso Deus. Na preservação da nossa vida pelo nosso Deus. Isso me faz lembrar de um cântico, de uma música que é cantada por aquele cantor Baruch, que fala exatamente sobre o nosso trabalho e o trabalho de Deus. Que o trabalho do crente é simplesmente confiar e descansar. A música diz assim: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Qual é o nosso trabalho? Descansar em Deus. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Lembre-se que esse salmo, certamente, ele aponta para uma obra daquele que se tornou indestrutível, que nem a morte pôde suportá-lo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, que trabalhou por nós, que cumpriu a lei, que sofreu as penalidades da lei, para se tornar nosso refúgio eterno, inabalável, indestrutível. E Ele é o Emanuel, o Deus presente, que está ao redor do seu povo. Um Deus que protege-nos e nenhum fio de cabelo cai sem a permissão dele. Que o Satanás não nos toca porque pertencemos a ele. E não apenas para agora, nós pertencemos a ele por toda a eternidade. Não esqueça dessa verdade.
Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a igreja. Que você que está com medo, lembre-se, há um Deus que é proteção para aqueles que confiam nele. Há um Deus que é provisão para aqueles que confiam nele. Há um Deus que preserva. E preservar aqui não é apenas preservar nesta vida. Porque mesmo que o nosso corpo seja envelheça, se desgaste, há algo que Deus está renovando e restaurando dia após dia. A imagem de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Descanse e confie no trabalho de Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nos abençoe com a meditação nestas verdades. Nos faça lembrar de tudo aquilo que o Senhor disse aqui nesta passagem. Nos faça meditar no valor supremo do Senhor, quem o Senhor é, um Deus que nos ama, que conhece as nossas necessidades. Queira, Senhor, sustentar teu povo, queira proteger teu povo, queira preservar-nos do mal supremo. E cremos que tu já providenciaste a proteção do mal supremo. Cristo Jesus é a nossa rocha, é a nossa segurança eterna. Oramos pelos nossos irmãos daqui e de longe, que estão com medo, que estão se sentindo ameaçados pela morte iminente. Os proteja e os guarde, que o sol brilhe outra vez e possamos sorrir. Em Jesus Cristo nós oramos.